Então são mandamentos de um homem cheio de ânimo. Vamos repetir isso? Mandamentos de um homem cheio de ânimo, né? Então ele colocou aqui como primeiro mandamento: não deixarás que teu sofrimento anule tua vontade de lutar. Vamos repetir isso? Muito bem, tá fraquinho. Vamos ver se nós melhoramos agora. Não deixarás. Isso, então não deixe que teu sofrimento anule a vontade que precisa ter no teu coração de lutar. Essa mulher já havia 12 anos que estava hemorrágica, ela perdia sangue o tempo todo. Muitas mulheres aqui sabem o que significa isso, mas não sabem o que significa 12 anos. E ela provavelmente estava anêmica, sem força, fraca, raquítica. E ela precisava ir a Jesus, e ela tinha ouvido notícia a respeito de Jesus. Ela deveria ter ouvido falar de que Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva. E se ele ressuscitou o filho da viúva, ele podia livrar ela também do sofrimento dela, e ela não ia desistir dessa ideia. Mas ao chegar na presença de Jesus, tinha um obstáculo, que era a multidão, que ela, como muito magra, mas a multidão normal, muito gorda, tudo apertando, não tinha como chegar a Jesus. E sempre a gente vê nos textos a dificuldade que as pessoas têm de chegar a Jesus. Uma das dificuldades é a multidão, a opinião dos outros. E aqueles 4 homens que estavam levando aquele coxo em Marcos 2 tiveram criatividade para levar aquele homem a Jesus. E a gente precisa ter essa persistência, essa criatividade. Não deixe que o teu sofrimento anule tua vontade de lutar. Ultrapassar as barreiras, ouvir as notícias boas e ir atrás delas, né, crendo que Ele pode nos livrar. A gente tem a tendência de ficar olhando para o sofrimento e aí falando deles. E às vezes passamos a vida inteira falando do sofrimento e desenvolvemos doenças em nosso corpo, porque uma mente doente também deixa o corpo doente. Então, nesse texto ele fala assim, de tirar os olhos dos problemas e começar a olhar para Jesus. Quando Pedro estava andando sobre o mar, que estava agitado, em uma tempestade, Jesus estava andando sobre o mar e ele teve coragem de andar, e Jesus fez com que ele caminhasse sobre as águas e não afundasse. Mas o texto diz assim, que quando ele começou a olhar para o vento, para a fúria do vento, para as ondas, para a tempestade, ele afundou. Então ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para o problema. E aí as coisas foram ruins para ele, ele afundou. E Jesus teve que tirar ele, porque ele estava afogando, ele suplicou por socorro. Então, a pessoa às vezes tem muita coisa para fazer. E o trabalho vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e não consegue completar o seu trabalho. E aí não tem tempo para falar com Deus. Em vez de aproveitar o próprio tempo que está trabalhando para falar com Deus, não. Ele foca o trabalho, ele foca no problema, e ele tem que resolver o problema, e ele não consegue olhar para Jesus. Ele não consegue falar com Jesus durante o problema, durante o trabalho, durante o que ele está fazendo, durante o caminho, no carro, aonde ele está indo, lavando roupa, fazendo isso, cuidando do nenê. Não consegue cantar, não consegue orar, não consegue falar com o seu Criador. Aí não tem tempo para o seu Criador, né? Aí
não consegue tirar esse poder do Criador. Quando ele precisava gostar da presença de Deus, precisava gostar de agradecer pelos problemas, agradecer pelas dificuldades. E daí receber de Deus a resposta durante a dificuldade. Porque Deus, ele aproveita todas as dificuldades. Ele não perde a chance que a gente tem de aprender com as dificuldades. Ele não desperdiça nada nesse sentido. Então uma pessoa, ela pode crescer nas dificuldades. E a gente percebe assim que muita gente até se converte nas dificuldades. Não é na hora boa, não é normalmente por amor que as pessoas vão a Jesus, mas é pela dor que as pessoas vão a Jesus. Mas a gente tem essa tentação de ficar olhando para o problema e deixa de olhar para a Jesus. Jesus, ele fala assim: entende por alegria ou passardes por várias provações. Pense, ser alegre em sofrer, ser alegre em passar por tribulações, dificuldades, né? O pastor Jeremias, ele falou a respeito de a gente, como cristão, tem o efeito mola. As críticas vão te oprimindo, a multidão vai te oprimindo, mas vai oprimindo e você vai ficando assim, e aí você vai se abaixando, mas de repente você salta como uma mola. Todos passam por dificuldade. Eu lembro quando o pastor Jeremias, ele perdeu a esposa. Até as pregações dele, a partir daquele tempo, estavam um pouquinho assim cansativas, porque ele falava muito sobre o sofrimento dele, da perda da esposa. Eu vi pessoas reclamando, mas não está muito legal. Porque as pessoas gostavam muito das mensagens do pastor Jeremias, porque ele faz muita piada, o tempo todo ele faz a turma rir. Como é que ele vai fazer as pessoas rirem? No luto dele, no sofrimento dele. Ele não tinha mais aquele ambiente de fazer as pessoas sorrirem. E aí eu ouvi pessoas reclamando nesse sentido. Agora ele está normal. Agora está lá fazendo piada no púlpito, né? Mas ele vai trazendo a palavra dura, real como ela é, mas de uma forma descontraída. Eu acho muito bom. Não tenho esse talento dele, né? Segundo mandamento: não permitirás que as decepções tirem sua esperança. Vamos repetir isso? Então, todos passam por frustrações, decepções, que podem destruir e tirar a nossa esperança. Jesus tinha que passar por traições, porque ele tinha que passar pelas nossas decepções, pelas nossas frustrações. E eu muitas vezes não entendia isso. Quando passei por experiências semelhantes, eu comecei a entender um pouquinho do que Jesus tinha passado, porque eu pensava assim, mas ele sabe que o que a pessoa vai fazer, ele sabe que Judas vai trair, ele sabe que Pedro vai negar. Mas quando ele vai falar a respeito da traição que Judas vai fazer, ele treme os lábios, ele se emociona, engasga. Então ele sabe, mas ele ama. Ele sabe o que a pessoa vai fazer, mas ele ama e ele sofre com o que a pessoa vai fazer. É impossível que a gente não seja decepcionado. Ainda mais, vamos pensar nessa mulher. 12 anos. Diz o texto que ela era muito rica, mas que ela tinha gasto todo o seu dinheiro em remédios, médicos, e que ainda ela continuava com o mesmo problema. Isso, de certa forma, é uma decepção, porque acredito que muitos disseram assim, vai para tal lugar, lá tem um médico que cura, e ela foi.
e gastou dinheiro lá. Vai lá para Laodiceia, lá naquela cidade, tem água assim, tem óleo assim, tem isso assim, e você vai voltar curada de lá. E ela foi, ela gastou dinheiro, porque é longe, mas ela não voltou curada. Quando ela se viu, ela não tinha mais dinheiro, ela estava sozinha, não tinha ninguém por ela. Então, quando vem os problemas, a gente podia ficar frustrado, decepcionado, e aí a gente podia dizer assim: ninguém me ajuda, fiquei sozinho, ninguém é por mim, ninguém quer nada com nada, só querem dinheiro, só querem internet, só estão magoados. E aí a pessoa fica frustrada. Não permita que as decepções tirem sua esperança. Nunca perca a esperança. Terceiro, não te acomodarás diante das dores e limitações e oposições. Vamos lá? Não te acomodarás diante das limitações, oposições e dores. Pode inverter, não tem problema. A ordem não vai fazer diferença. Dor, limitação e oposições. Vamos lá? Não. E oposições das pessoas. Não tem problema. Vamos lá. Vamos tentar guardar isso aí. A tendência é desistir. Ah, isso não é mais para mim. Aí ela fica em casa, não sai mais de casa, não tenho dinheiro. Dê o que der. Não vou mais enfrentar essa situação. Né? Desistir dessa situação, desistir do filho, desistir do marido, desistir de estudar tanto, porque eu não consigo ir para frente, não tem mais jeito, eu não consigo aprender, não vai. Então a pessoa, ela vai assim, acho que não tem jeito. Ainda mais uma pessoa que está anêmica, não tem força, não tem ânimo. Você já ouviu falar de marmelada na hora da morte? A marmelada é forte, a pessoa não tem nem força para morrer. Precisa ter força para morrer. Aí eles dão um pouco de marmelada e a pessoa tem força para morrer. Sabia disso? Então, a pessoa muito fraca, ela já não está bem, ela já está decepcionada, ela já está, já passou da fase de ansiosa, ela já está depressiva profundamente. E agora ela quer morrer. Aí ela para de comer, ela para de dormir, ela para de querer viver. Ela desanimou, ela desacorçoou. Então, era essa a situação dessa mulher. Né? O pastor Jeremias falou assim: fulano de tal está bem, ele tem a faca e o queijo na mão. Eu não tenho nem faca e nem queijo. Assim era meio o nível das histórias dele. Né? Então não se acomode, não desista diante das oposições, das falas das pessoas, da tua dor, né? Das tuas limitações. Ah, mas eu não consigo. Né? Quarto, buscarás ao Senhor com o teu coração cheio de expectativa. Isso é mais fácil. Vamos lá? Nunca perca a esperança. Crie sempre expectativa. Vai dar certo. Deus vai me abençoar. Jesus ele fala assim: ore, crendo que você já recebeu, e assim será convosco.
Crie expectativa, não desanime, não fique na tua limitação, né, no teu desânimo. Todos têm isso, crendo que você já recebeu, e assim será convosco. O que espera no Senhor, renova as suas forças. Coloque a sua esperança no Senhor, né? E aí você vai renovar as tuas forças. Quinto mandamento: enfrentarás as dificuldades com o coração disposto. Vamos lá? De novo. Veja assim, tinha a multidão, mas antes da multidão tinha o quê? Anemia, hemorragia, tinha fraqueza, não tinha força. Eu lembro assim, quando meu pai estava numa situação bem difícil já do câncer, e ele recebeu sangue, uma transfusão de sangue, ele disse assim: eu fiquei muito animado. Acho que eu recebi sangue de um negão muito forte, porque eu estou novo aqui, com pilha nova. É porque o câncer vai tirando as forças. Ele vai comendo devagarzinho e vai retirando tudo que a pessoa tem de bom, assim como a ansiedade, assim como a depressão, assim como a mágoa, assim como o ressentimento, come, tira as tuas forças. É como aquele jovem que tem que fazer um vestibular, uma prova grande, mas passa o dia inteiro vendo internet e televisão. Mina as suas forças, ele não tem concentração. Então, veja a importância de sermos acordados por Deus, né? Para quê? Para enfrentar as dificuldades com o coração disposto, renovar as forças no Senhor. Ela conseguiu de uma forma lá, na força que ela conseguiu achar, tocar em Jesus. E ela enfrentou até mesmo uma oposição nesse sentido, porque isso, tocar no corpo de um homem e enfrentar a multidão, uma mulher raquítica, tinha certos preconceitos nesse sentido, né? Tanto que depois, quando Jesus diz: alguém me tocou de uma forma diferente. Aí os discípulos dizem: não, ninguém te tocou de uma forma diferente, porque todos tocaram, todos te oprimem, todos encostaram em ti, não há uma forma diferente. Não, alguém tocou uma forma diferente, porque eu senti que saiu o poder de mim. E ela ficou trêmula, retraída. E aí ele queria saber quem tocou e ninguém falava. E ela não falava e ela se sentiu acuada. Até que chegou um momento que ela disse: eu toquei. Assim, agora vou me lascar. Agora o negócio ficou feio para o meu lado. Mas ela teve coragem de enfrentar essa dificuldade também. Eu ouvi falar uma vez assim, quando diz a respeito de você buscar o Senhor com todo o teu coração, é como se você pegasse o teu rosto e colocasse dentro da água, assim, lá na pia, assim, está cheio de água, você põe o teu rosto lá dentro e tente ficar lá sem respirar. Agora, depois da pandemia, complicou pior ainda. Eu acho que alguns tempos atrás eu ficava 1 minuto e pouquinho dentro d'água assim, agora acho que eu fico uns 20 segundos. Complicou mais. Mas quando você está ali, que você não consegue mais segurar, você precisa de ar. Você sai para fora e você respira com toda a força. É assim que a gente precisa buscar a Deus, para sair poder do Criador. Quando buscar com todo o coração. Sexto mandamento que ele colocou:
lembrarás que o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. Repita isso. Então, sempre mencione o nome de Jesus. As músicas que falam assim, que nome é lindo, belo. Lembre que isso tem uma importância na teologia. As pessoas têm facilidade de acreditar em Deus. As pessoas não têm facilidade de acreditar em Jesus, o Filho de Deus. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então lembre, Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nada do que foi feito se fez sem Jesus. Quando ela tocou em Jesus, ela estava tirando o poder do Criador, do céu e da terra. Não tem como tocar no Criador, mas tem como a gente tocar na pessoa de Jesus, que é o Filho de Deus, porque Ele é o nosso contato com o Criador. Jesus é o caminho. Não há outro mediador entre Deus e o homem, senão o próprio Jesus. Jesus, ele fez promessas para nós. E Ele é fiel em cumprir. E Ele disse assim, eu vou estar com você todos os dias. Acredite nisso. Lembre que o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. 7º mandamento. Lembrarás que Deus muda a vida de uma pessoa de dentro para fora. Vamos repetir isso? Ele não está interessado apenas nos efeitos ou nos sintomas. A tosse em si, a febre em si, a dor no corpo. Ele não está interessado tanto no efeito, no sintoma. Ele quer tratar a causa. O que causa isso? Ele quer matar o vírus, porque quando o corpo está em febre, está querendo matar o vírus. Então ele não quer destruir a febre em si, ele quer destruir o vírus. Jesus, ele ataca sempre na causa. No momento que ela tocou em Jesus, o que aconteceu? Estancou a hemorragia imediatamente. Algumas judias no campo de concentração, para não morrerem, elas sabiam que se a pessoa estivesse muito pálida, anêmica, elas iriam morrer. Eram retiradas do campo para serem mortas. Elas furavam o dedo, passavam sangue nos lábios, um pouquinho assim, para tornar um pouquinho mais escura a pele, para não dar ideia que elas estavam anêmicas, porque elas iriam morrer. Isso é aparência. Isso é sobrevivência delas. Gente, mas a nossa sobrevivência não pode ser só na aparência. Jesus, ele quer transformar o nosso coração. Ar de religiosidade, ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, e aí falar tudo assim, e dizer que é uma pessoa consagrada a Deus. Diz o texto assim que os líderes, quando jejuavam, eles desfiguravam o rosto, assim, o cabelo tudo, uma paçoca, para quê? Para as pessoas dizerem, mas esse cara jejua, esse cara sofre por causa do seu fervor espiritual. Isso é tudo aparência. Quando eles davam uma esmola para alguém, eles tinham que colocar isso em placas, contar para as pessoas que eles estavam dando esmola.
Jesus disse, vocês fazem isso só para serem vistos pelos homens. Isso é aparência. Eu conheci colegas meus de seminário que decoravam palavras difíceis. Para quê? Para as pessoas entenderem que eles eram intelectuais, que eles sabiam mais que a ralé. Aí as pessoas, mas ele prega, como ele conhece? Mas se perguntasse para as pessoas, o que ele pregou? O que significa o que ele pregou? Não sei, mas ele prega bonito. Porque é aparência. A gente pode viver de aparência. O adolescente na igreja, quando ele vai se comunicar, muitas vezes em grupos sociais, no início, assim, no início da sua adolescência, não depois, no início. Ele vê que uma menina foi numa festinha, ele já coloca lá, texto da Bíblia, contra ir na festinha. Então, ele vai citando o versículo, isso assim, ele é bem legalista. Dali uns tempos, ele está lá. Porque a tendência da gente é ser legalista. É cobrar, exigir por normas, por regras. Não é ser verdadeiro. Ser sincero. Falar para Deus, mostrar para as pessoas que a gente tem dificuldade naquela área. Isso é muito importante. Quando aquele muçulmano, ele põe as mulheres para orar lá e os homens para orar aqui, isso é transparência. Porque eles querem orar de joelho com a cara no chão. E ele não quer ficar ali de joelho, com a cara no chão, e uma mulher de joelho com a cara no chão na frente dela. Porque ele vai estar olhando para o bumbum dela. E vai tirar a atenção dele. Então ele está sendo sincero. O outro, com ar de santidade, ele fica ali, fica olhando para a mulher. A mulher finge que ninguém está olhando para ela, porque sabe que ela é bonita. Todos fingem que são santinhos, mas ninguém é. Porque não existe sinceridade. A gente precisa ser sempre verdadeiro, né? Sincero, verdadeiro. Deus muda uma pessoa por dentro e de dentro para fora. Então, eu até quando pensei nesse mandamento, eu pensei assim, não viva de aparência. Não viva de aparência. E ele acabou por ali. Não tinha mais mandamento, que ele disse, agora acabou a minha pregação. E aí foi sentado. E eu pensei em algumas coisas para a gente também continuar nisso, né? Diz ela que ela estava trêmula, no verso 47, disse, fui eu que te toquei. Eu toquei. Ela falou a verdade. Sabe, mas ela ainda estava na ideia que ela fez alguma coisa errada. E Jesus não estava com essa ideia. Na verdade, Jesus estava com a ideia assim que teve alguma pessoa aqui no meio da multidão que fez uma coisa certa. E que tirou de mim poder, tirou o poder do Criador. E eu preciso reconhecer essa pessoa porque essa pessoa agiu com fé. E foi a única pessoa que agiu com fé. Todos poderiam tirar poder do Criador. Mas só uma pessoa no meio daquela multidão tirou o poder do Criador. Só uma. Aquela mulher. E ela ainda achou que ela tinha feito uma coisa errada, ficou trêmula, ficou assim afastadinha, para que ninguém enxergasse. Mas chegou um momento em que ela teve que dizer, ela teve coragem. Fui eu, Senhor. Mas ela não estava pensando que ela ia receber o elogio. Que Jesus ia dizer, grande é a tua fé, mulher, a tua fé te salvou. Não. Ela pensou que ela ia ser mais uma vez decepcionada, frustrada, criticada, ter oposição sobre ela, amassada. Não era isso que aconteceu, mas ela pensou dessa forma, como se ela tivesse roubado alguma coisa, e ela não roubou nada.
ela achava que talvez a fé fosse um sinal de fraqueza, mas Jesus queria mostrar que a fé era um sinal de força. Ela precisava ficar livre desse sentimento de medo e culpa. Jesus é o único que pode nos curar dos nossos traumas, nos livrar dos nossos medos e das nossas culpas. A nossa autossuficiência sem Jesus é orgulho. A nossa autossuficiência verdadeira vem dele. E dele vem o contentamento, porque alegria nos bens, alegria no dinheiro, alegria na saúde, alegria no carro, alegria na mansão, e tudo isso frustra. Porque não é verdadeiro. A alegria verdadeira vem dele, o contentamento vem dele, independente da circunstância. Então veja como é maravilhoso. Eu pensei assim, um mandamento que eu podia tirar aqui é: não seja covarde. Né? Porque tudo meio na negativa, né? Em vez de falar, tenha coragem, seja um homem, um mandamento, seja um homem de fé, com coragem. Mas como é na negativa, então não seja um covarde, né? Não serás covarde. Só Jesus cura os teus traumas, né? Voltando um pouquinho, não viva de aparência. É o mandamento que eu tinha inventado atrás, né? Não viva de aparência, mas viva pelo poder do Criador. Tenha fé para você retirar o poder do Criador e ser diferente. Não ser como a maioria, não ser como a multidão. Seja diferente da multidão. Aí, em último lugar, ele diz no verso 48, então lhes disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, só a fé salva. Vamos repetir isso? Só a fé salva. Não seja incrédulo. Se é na negativa, então coloque lá. Não serás incrédulo, mas serás crente. Não é assim? Se é mandamento, teríamos que falar assim. Então, esses últimos que eu inventei seria assim: não viva de aparência, viva pelo poder de Deus. Vamos repetir isso? Não viva pelo poder. O outro, não seja covarde. Viva pela fé. E em último lugar, não seja incrédulo, mas seja crente. Aí, não vou pedir para vocês falar todos esses mandamentos que nem eu sei falar. Então não vou pedir uma coisa que nem eu sei falar tudo isso, que acabou virando demais, né?